ficou legal. E aí, como vai? Eu estava aguardando aqui. Pois é, tivemos um desencontro de É, informações, né? Mas é a correria da vida das mulheres com as suas múltiplas jornadas, né, Cris? Porque além de ser verdade. candidata, a gente tem os afazeres domésticos, a gente tem a vida profissional, e quando a gente. Renata, deixa eu É muito engraçado como é que a gente, que é mulher, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu costumo Graças escrever a Deus. e falar isso, né? Você É consegue dona, ver uma mulher, você consegue ver uma mulher dentro do ônibus ou no local do trabalho, ao mesmo tempo ela está lá ligando, falando, olha, passa no açougue, não esquece de levar carne para fazer o jantar, passa na liga e padaria, fala leva pão, assim, o alpiste do passarinho que acabou, né? A vida da gente é um negócio meio louco, né? E o que é mais pesado é que nós, mulheres, somos mais da metade da população. mais da Além de nós metade. termos mais da metade da população no Brasil, em Minas Gerais e em Lagoa Santa, e nós parimos a outra metade. Né? Então, É nós verdade. somos mais da metade, parimos, e por isso qualquer processo de opressão ou violências é inaceitável. Por isso que a nossa participação e representação nos espaços de poder é uma questão decisiva, decisiva para que a gente mude esse processo conservador, opressor, que continua naturalizando o lugar das mulheres como aquelas que são Verdade. subordinadas e que devem só cuidar, só lavar, É. passar, cozinhar, parir, né? Chega, Enquanto os né? homens resolvem o mundo, né? A vida Chega. pública, a vida da rua é dos homens, né? Está É na hora de verdade. mudar. E para Tá. começar bem essa nossa fala, eu te digo que acaba de sair a eleição da Bolívia, das 36 Não, cadeiras do parlamento, 20 foram ocupadas por mulheres. Essa é a Bolívia, essa é a América Latina, descolonizando, descolonizando e despatriarcalizando mentes, corações, estruturas e o Estado, né? E é assim que a ai, gente precisa seguir, né? é. É um sonho, sabe? Eu acho que é o sonho da nossa faixa etária, né? Depois dos 50 anos, é um sonho assim que vou conseguir ver a minha filha, a minha netinha, ocupando melhor, com mais dignidade, né? Esses espaços, sabe? Porque com certeza a representatividade dessa mulher, né? Ela está caminhando. Eu falo que nós já somos eu falo, né? Eu já estou conseguindo ver a mulher do futuro. A mulher do futuro eu vejo a minha filha, a minha Sim, netinha, porque elas já sim. estão crescendo já com esse outro posicionamento, com esse outro olhar. Isso é Sim. muito fantástico, né? Isso Se nós isso não é mais do que é tivemos necessário, né? E tem muito a ver com a urgente, educação, né? urgente, Eu sou professora de história e meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado foi muito nessa linha, né? De pensar que a socialização da infância, ela precisa ressignificar lugares, né? Você pensar as histórias infantis, né? Que você sempre imagina a princesa encastelada esperando o príncipe encantado, né? E é péssimo, porque você cria meninas para ser princesas, mas você não prepara os meninos para serem príncipes encantados e é salvá-las, verdade. né? Então essa É. equação não vai dar certo, entendeu? Não, Então, de jeito assim, nenhum. a gente precisa rever, entendeu? A socialização da infância, ressignificar os lugares, os papéis e as cores, né? Por que que rosa? Por que que a gente é chamada de rosinha? Você já viu algum menino ser chamado de azulzinho por aí? Eu nunca vi, né? Agora, se nasceu Peraí, um vamos fazer filho de uma coisa. Cristo, né? Então, eu não vou chegar, se eu chegar na sua casa e seu menino nasceu, e eu chegar com tudo cor-de-rosa, eles vão falar, essa Renata é muito doida, cara, essa mulher é muito doidona, né? Tá querendo que meu filho seja gay, né? Ainda vai ter isso, porque a gente ainda vive numa sociedade extremamente homofóbica, né? Conservadora, patriarcal, né? É, Normatizadora, racista, né? E isso. misógina. E a gente precisa vencer isso. Por isso, eleger mulheres é importante. A gente não quer só participar. A gente precisa de reconhecimento, representação e redistribuição do poder. Eu estava Isso dizendo aí. isso hoje.
né? A Olympe de Gouges, lá na Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, em 1789, quando Robespierre e os jacobinos escreveram os direitos do homem, ela ironizou e falou, vamos escrever os direitos da cidadã e das mulheres? Né? Assim como na Revolução Russa, né? Pense que a Revolução Russa aconteceu em 1917. A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, que foi de 1914 a 1918. Significa que os homens estavam na guerra. Então, as costureiras da Revolução, as tecelãs operárias russas, que fizeram aquilo acontecer. Foi Alexandra Kollontai, foi Krupskaya, foram aquelas mulheres que já pensaram em creches de tempo integral. Porque o que adianta, Cris, a escola funcionar até 17h20, se meu horário de trabalho é até às 18, minha amiga? Então, nós mulheres não queremos só o acesso ao mundo do trabalho, né? Porque a gente já é tratada como aquela que tem que cuidar da casa, dos afazeres domésticos. Então, mais do que acessar o mundo do trabalho, a gente precisa ter condições de permanência e de ascensão. E por que muitas das mulheres não têm ascensão e não permanecem? Por causa dos horários dos filhos e dos afazeres domésticos. Porque ainda tem a mobilidade urbana. Você imagina que eu trabalho no Aeronautas, meu menino estuda no Dr. Lund, e eu moro aqui no Lundiceia. Pensa que equação que vai ser essa para eu conseguir deixar esse menino lá? Buscar a minha vida era uma lá. loucura. A minha vida era uma loucura, porque eu fiquei muito tempo morando aqui e trabalhando lá e aqui. Então eu saía às 5 da manhã, e minha filhinha tinha que acordar às 5 da manhã, porque ela tinha que ir comigo no consultório, ficava no consultório, depois ia para a escola, tinha que estudar lá, morando aqui. Aí teve um momento na vida que eu falei assim, chega, Lelis, chega. Vamos mudar a placa do carro, vamos mudar a filha de escola e acabou, vai ser aqui. E aqui que esse trem vai ter que acontecer, sabe? Fizemos uma listinha do que tinha o que tem em Lagoa Santa, quais são as deficiências de Lagoa Santa e o que tem que dá para viver legal. E vão correr atrás dessas deficiências, porque eu não vou ficar trançando para lá e para cá, não. Morando um tempão aqui, né? Indo e voltando. Falei, como assim? Isso não é vida. E sobra para quem, Cris? Sobra para você, que é mãe. E sobra para quem? Para você, que é mãe. Pra mãe. Quem que vai em reunião de escola? Mãe. Você vê pai, né? É igual o que eu costumo dizer, assim, eu sou muito a favor das políticas de transferência. Senão vou até ser injusto com meu marido. Meu marido, como ele é artista, ele tem uma flexibilidade, né? E ele é aquele paizão, sabe aquele paizão que quer participar de tudo? Ele quer participar porque quer participar. Então, assim, mas isso não faz dele um grande homem, faz dele um homem que deveria ser o padrão da maioria dos homens. Eu sou chata pra caramba. Ele é a minoria desse tipo de pai, né? Ele é a minoria. Com certeza, então, com certeza. Vamos fazer o seguinte, porque a gente começou no supetão, já mandando ver. Desse jeito de Renata Rosa. Eu costumo brincar pelo seguinte, porque eu digo que eu sou tripolar. Meu nome completo, Cris, é Renata Adriana Rosa. Então, minha amiga, você está mexendo quase com a cigana Sandra Rosa Madalena, aquela tripolar, que hoje você não sabe se está falando com a Renata, se você está falando com a Adriana, com a Rosa, se você está falando com as três juntas. E essas três botam para quebrar mesmo, minha amiga, né? Eu tenho 1,78 m de altura, então você imagina que mexer comigo não é para macho fácil, não, entendeu? E eu sou assim mesmo de botar aí areia na farofa desses machos que acham que o mundo já está resolvido, que é só eles darem as ordens, que a gente vai lá e respeita. E não é por aí não, minha amiga. A gente vai dividir poder, não porque eu quero estar na frente dos homens, mas eu quero caminhar junto por um tempo de igualdade e por uma sociedade de bem viver, né? Com dignidade para todas as pessoas, para todos os territórios. Nós vivemos numa cidade imensa, né? Com territórios e bairros completamente desiguais. Eu não suporto ouvir candidato que gosta de falar assim, eu sou o candidato da juventude. Pô, a população está envelhecida, minha amiga. Você vai falar só para a juventude? Primeiro, para quais juventudes? Você está falando para a juventude Palmital? Você está falando para a juventude Santos Dumont? Você está falando para a juventude do Lagoa Mansões? Dos condomínios que querem fazer de nós
Olha aí, oi, né? parou, você vai ter que voltar. Peraí, você vai ter que voltar. Você parou assim, vai ser vereador dos condomínios, dos jovens dos condomínios? Você parou aí, porque ficou paradinho sua internet parou. Volta a sua fala. A questão aqui, né, o que eu estava falando é que você tem que saber que não dá para falar da juventude, da infância, da terceira É, idade, porque são não dá. muitas juventudes, são muitas infâncias, são muitas terceiras idades, são muitas vidas adultas, né? E dependem dos bairros e dos territórios da cidade. É Mas, por isso que eu digo que a minha candidatura, essa candidatura, ela é resultado de um projeto compartilhado e coletivo que quer ouvir as muitas vozes desses territórios, né? Desses maravilha. territórios e dessas muitas idades para as quais eu já dei aula, com as quais eu É, convivo, entendeu? Com as isso. tradições dessa cidade, né? Conhecer as muitas idades e os muitos bairros é uma obrigação de qualquer pessoa que se propõe a participar da vida política da sua cidade. Né? É Eu, obrigação conhecer, é obrigação conhecer as demandas, os desejos, né? De cada bairro, de cada segmento social. Nós vivemos uma sociedade extremamente desigual que busca é, sufocar as diferenças e tratar como se tudo fosse lindo, louro e japonês. Nada é lindo, louro e japonês, minha amiga. Né? não, A não, gente de está jeito falando um negócio muito mais punk trash. Você está vendo que Renata Rosa é um bicho doido, né? Ô, Renata, quando eu ouço esse tipo de discurso, eu vejo como que a pessoa está fora da realidade. Fora da realidade. Sabe? Eu ouço esse tipo de. Eu falei, meu Deus, você não vai me representar. Não voto, nem pensa nisso. Não, estou fora. Não vai me representar. Porque essa pessoa não, ela está fora da realidade, fora do contexto. E com uma pessoa dessa, se a gente está querendo mexer nessas cadeiras, porque o que está lá dentro, né? A gente não está aqui para falar mal de um ou do outro, mas a gente está percebendo que o mundo mudou. O mundo mudou. Sim. As demandas, eu vejo que as pessoas não estão conseguindo acompanhar essas demandas, né, da sociedade aqui de Lagoa Santa. E a gente precisa de sangue novo, sim. Pessoas que estão atentas a essas mudanças, sabe? Porque senão Exatamente. paralisa. E outra Exatamente. coisa, eu preciso muito, muito, é um sonho da minha mãe. Antes dela falecer, né? Não sei, Deus, eu quero que Deus deixe ela aqui por muito tempo. Mas como Que ela todas tá, as né? vezes protejam a ela. O sonho dela, e eu falo assim, o sonho dela, o meu, da minha filha, é que possamos, naquela Câmara Municipal, o mesmo número de Ela vai, mulheres, o mesmo número de homens do outro, sabe? Mas vai ficar para um isso, pouco vai assim, porque a depender minha. desse voto, vai depender Sim, desse voto, vai depender desse olhar, dessa escuta dessas pessoas. Não dá para sim, ficar do jeito que está, Renata. não dá de jeito nenhum, Tá? né? De jeito nenhum. E É, como candidata, como vereadora, mulher, né? Qual é o seu diferencial? Fala para eles, porque tem muito indeciso ainda, que precisa ainda, opa, esse voto é meu. ô, Cris, a primeira coisa que eu gosto de dizer é de que eu estou na agenda Marielle Franco, né? Primeiro por acreditar que é preciso votar em mulheres, mas em mulheres progressistas. Não é simplesmente pelo fato de ser mulher que se vota em mulher, assim como em É, homens também, né? Então, mulher tem que ter consciência de classe, tem que ter consciência das contradições de gênero, de raça, que norteiam a nossa sociedade. Uma sociedade com resquício escravocrata, como é a sociedade brasileira, ser uma mulher preta nessa cidade é muito pesado. O resquício de ser empregada doméstica, pense o que são os quartinhos de empregada doméstica dos apartamentos dessas cidades. Não estou falando de Lagoa Santa. São lugares minúsculos onde você coloca o balde furado, o rodo é o quebrado, seguinte, o pano de chão encardido, onde você invisibiliza as relações
contraditórias que você quer fingir que não existe. Então, ser mulher negra, pensar o controle do corpo das mulheres, né? Porque se eu saio de shortinho e com um decote, eu posso ser cantada. Mas se o seu marido sair só de shortinho sem camisa, dificilmente ele vai ser cantado. E se eu reclamar, vai falar, ela estava procurando. O que que ela queria? Né? Se eu sair na rua de qualquer forma, vai perguntar, o que que ela estava fazendo ali aquela hora? O que que ela estava querendo? Ela estava fazendo o quê? Ela estava procurando? E nas próprias delegacias são assim, né? E a gente, por isso que eu te falo que a educação é fundamental. A ressocialização da infância ela é fundamental. Porque a gente precisa não só mudar a consciência das meninas, como você falou, que imagina sua filha diferente. Mas eu quero meninos também diferentes. Eu não quero meninos que saiam nas ruas como se fossem lobos tarados, que ao ver uma mulher sozinha passando, ele acha que ele tem a obrigação de agarrar e de pegar. Que ele respeite, independente dele conhecer, independente de ser a mãe, a irmã, a amiga. Então, nós temos que criar novos meninos e novas meninas. Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma de pensamento, né? E por isso a educação é fundamental. É estrutural. É uma construção. É estrutural. Sim. Vai ter que estar na estrutura. Sim. E por isso eu acredito que isso leva tempo. E o Estado não é neutro. O Estado não é neutro nesse lugar. Por isso a educação é fundamental. Tratá-la em tempo integral e mais, valorizar a nossa categoria. Sabe por quê? Porque somos nós que podemos fazer a diferença contribuindo na socialização dessas novas gerações. Né? Então, esse é um ponto fundamental. Né? Eu tenho defendido na minha plataforma, tem a minha plataforma no Vozes de Lagoa Santa, que eu peço que vocês acompanhem, que está lá. A gente acredita... Vozes de Lagoa Santa, né? Que a gente propõe uma cidade sustentável, uma cidade democrática e uma cidade inclusiva. E a primeira coisa que a gente deixa muito clara é o seguinte, que uma cidade sustentável, ela conhece e dinamiza o potencial da riqueza e da diversidade do seu patrimônio histórico e cultural. Mais do que isso, uma cidade sustentável, ela respeita a sua história e valoriza a sua memória. Ela garante sentimento de pertencimento para o seu povo. A gente não quer essa especulação imobiliária conhecendo que a gente está numa napa caste. A gente tem que respeitar a história do lugar onde a gente vive, né? Uma cidade justa e inclusiva, ela é acessível a todas as pessoas e recheada de políticas de igualdade. Né? E, acima de tudo, uma cidade democrática, ela é representativa. Ela representa todos os segmentos, né? Se ela representa todos os segmentos, ela conhece e atende a todos os territórios e a todas as vozes da cidade. Isso é simples e isso é fácil? Jamais, jamais. Por isso a gente tem dito que essa candidatura ela é coletiva, porque chegar com uma demanda de uma PL, de um projeto de lei na Câmara, eu posso ser boicotada rapidinha. Eu não vou deixar essa maluca aí ficar apresentando? Por isso tem que ser a proposta de grupos organizados, porque quando você chega organizada, e aí a Chico Saisen, meu grande querido, lá do Recife, que dizia, a gente se organiza para desorganizar, e a gente desorganiza para organizar o novo tempo. E é isso que a gente quer, desorganizar esse conservadorismo que garante uma hierarquia das mesmas oligarquias que secularmente estão no poder para organizar um novo tempo. O tempo de bem viver e dignidade para a grande maioria das pessoas. Por isso a gente conclama todo mundo para vir para Vozes da Cidade, por mais mulheres na política, para despatriarcalizar e descolonizar mentes, corações e estruturas. Eu amo Paulo Freire e ele dizia uma coisa, ele dizia que a tomada de consciência é a ponte para a construção da liberdade. Então, que quando você tem consciência... Hoje, agora, nesse momento, sabe? Exatamente. Eu preciso deixar aqui uma estradinha. Tem que iniciar, né? Exatamente. Quando eu falo que esse mundo novo, eu preciso deixar um mundo novo de verdade para minha filha, para minha neta, meu neto, seja para quem for, para você, que vem por aí. Não dá para ficar do jeito que
Tá, gente. Então, primeiro, tomar consciência, tomar consciência é perceber que o que está aí não é natural. E que não adianta falar assim, sempre foi assim. Não é porque sempre foi assim que é certo e é natural. Então, por isso, a tomada de consciência é a ponte para a construção da liberdade. E, para mim, a educação é a ponte para a construção da liberdade. E, mais uma vez, Paulo Freire dizia, se a educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco sem ela é possível qualquer perspectiva de mudança. Então, vamos construir consciência política, né? Consciência política. E aí, a ponte da liberdade, Cris, cada um faz o que quiser com ela. Você tem consciência. Agora, se você quiser pegar a ponte para o oeste, para o norte, para o sul, a decisão é sua. A decisão é sua, mas ela é uma decisão consciente. Ela não vai ser uma decisão de cabresto. Uma decisão porque o doutor mandou, porque o coronel mandou, porque o macho mandou, porque a maioria está fazendo. Né? Então, isso é tomada de consciência, e é nessa linha que a gente pretende trabalhar. E a gente acredita que as mulheres têm uma coisa muito feia, que eles falam que as mulheres brigam entre elas, que a gente disputa os machos. Isso é uma grande sacanagem, porque você sabe que já que a gente é a maioria, é uma forma de nos desorganizar. Tem um dito popular que diz exatamente o contrário. Ele diz o seguinte: as mulheres, quando se juntam, são como as águas. E as águas, quando se juntam, são avassaladoras. Então, que a gente se junte para construir novas constelações de movimento, para construir novos ritmos, para construir novos percursos e garantir que as novas gerações de meninas e meninos vivam com mais dignidade e menos desigualdade. É esse o meu recado. Que delícia! Muito bom te ouvir. Renata, vamos lá. Fala um pouquinho para gente, você entrando, eu já sei, né? Assim, qual que é o seu olhar de Lagoa Santa hoje? O que te incomoda? O que te machuca? O que eu assim, acho que é o que eu já disse. Primeiro, a gente tem que respeitar essa questão do pertencimento e valorizar a diversidade cultural e artística que nós temos. Eu fui secretária de Turismo e Cultura nessa cidade de 2009 a 2012, né? Eu conheço bem. Tem uma relação com os congados da Lapinha, tem uma relação com as festas tradicionais ligadas às Irmandades do Rosário, né? Acredito que dinamizar o turismo para criar uma cidade ambientalmente sustentável e que não seja baseada apenas na especulação imobiliária, que tem feito coisas horríveis como aqueles prédios no Palmital sem nenhuma infraestrutura, né? Isso, para mim, é muito pesado. É a grande pegada, né? É a grande pegada, é a valorização da nossa categoria e é pensar a escola em tempo integral, já que a gente está pensando que o acesso ao mundo do trabalho, como eu te disse, não é só o acesso, é a permanência e a possibilidade de ascensão, né? Então, pensar isso implica pensar na transversalidade de gênero nas políticas públicas, né? Pensar um orçamento que leve em conta as mulheres, já que nós somos a maioria da população, né? E que não nos cabe o cuidado gratuito, esse trabalho doméstico não remunerado, cansativo, doloroso, que tem adoecido e deprimido grande parte de nós. Porque ser boa para todo mundo é bom para todo mundo, menos para nós mesmos. Nós sabemos disso, né? Então, a gente precisa avançar. Eu estou com muito medo, eu acabei entrando na bateria do celular e tem um poema lindo. Você me dá a permissão de ler? Olha aqui, esse espaço aqui é do candidato, é seu. Por isso que eu estou quietinha. Então, e você aproveita bastante. Tá? Deixa eu aproveitar antes que acabe minha bateria e minha luz já está fraca. Um poema que chama... É um poema que chama... Eu já coloquei aqui, estou aqui enlouquecida para ela não acabar. É um poema que chama Tom sobre Tom,
que eu ganhei de presente de uma amiga, Ivone Mendes. Eu relembro, né? Nós somos do movimento Mulheres Comuns no Poder, o movimento 65, por isso o meu número é 65656, o mesmo da minha grande liderança, Jo Moraes, que foi deputada federal, deputada estadual. A Jo é 65656 em BH e eu sou 65656 aqui. Né? O poema Tom sobre Tom diz o seguinte: quando Rosinha nasceu, seu quarto já estava decorado. Paredes cor-de-rosa, teto cor-de-rosa, cortinas cor-de-rosa, adornos cor-de-rosa, brinquedos cor-de-rosa, pantera cor-de-rosa. Seu enxovalzinho, que coincidência, também era rosa. Os presentes de boas-vindas foram chegando um a um, embrulhados em papéis cor-de-rosa e com laços cor-de-rosa. E à medida que iam sendo desembrulhados, tchan, 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 um festival de tom sobre tom, exaustivo e cansativo. É que sua mãe havia feito ultrassonografia e daí sua futura madrinha imediatamente tomou as rosadas, devidas providências de rosear tudo quanto fosse possível. A bem da verdade, o fato é que o feto mal havia se formado e já estavam formadas as torcidas organizadas que divergiam quanto ao nome da menina de bochechas rosadas. Rosana, Rosiana, Rosimeire, Rosemary, Rosália, Rosalva, Rosaura, Rosimar, que tal Rosiclé? Por fim chegaram a um consenso. Rosa. Como ninguém pensou nisso antes? Assim, Rosinha cresceu em graça e estatura na presença do Rosa, convivendo com Rosa, suportando Rosa. Por sinal, ela adorava o desenho Pink e o Cérebro. Lembra da musiquinha? O Pink e o cérebro e o Pink. Um é inteligente e o outro é imbecil. Adivinha quem era o imbecil? Acontece que de imbecil Rosinha não tinha nada, pois cresceu também em sabedoria e rebeldia. Em sabedoria, ao deixar bem claro, ou bem escuro, ou bem colorido, que não tinha absolutamente nada contra o rosa. Simplesmente ficava verde de raiva quando uma mera cor, um gênero, tentava impor. Afinal, por toda a sua vida, em seu caminho, Rosinha jamais cruzou com algum menino chamado Azulzinho. Em rebeldia, ao descobrir que a vida não é cor-de-rosa. Decepcionada? Que nada! Se cor-de-rosa não é a vida, havia outra cor escondida, e ela haveria de encontrar. E foi então que chutou o balde, não chorou pela tinta derramada e ainda reivindicou a aquarela que faltava em sua caixa de lápis de cor. O arco-íris encantado que um dia a levaria ao pote de ouro do outro lado. E desde então, camaleoa, mais leoa que cama, entretanto, passou de laranja a vermelha, de transparente a lilás. Emancipada e não mais invisível, viu que o outro mundo era possível. Iniciou sua jornada, seu próprio acesso. Ai, 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 fiz uma bobagem. Eis que ela abriu, seguiu em frente sua escalada e foi ainda muito além. Mudou e não de cor somente, mas de endereço também. Passou do ambiente doméstico familiar a todos os espaços que se possa imaginar. Multiplicou seus passos, quebrou ciclos, estendeu círculos, construiu pontes, quebrou muros, antecipou futuros, ampliou horizontes, foi para a Rua, foi para a Lua, foi para Marte, está na NASA em toda parte, cumprindo a sina de ser sujeito e não apenas objeto. Casa, doce casa, e ela lá, trancafiada? Que nada. Rosinha achou a chave, já não vive restrita. Suspeito até que virou ave, que criou asas. Superou medos e dores, descobriu segredos. Misturou cores, pintou com os dedos, descobriu outras tintas, e tudo agora é da cor que ela pinta. Saudações a todas nós que temos coragem, viva as mulheres, e que nessa Câmara a gente eleja um bom número de representativas progressistas e que, com consciência de que um outro mundo é possível e necessário. Amém. Vamos lá, vamos, pelo amor de Deus, vamos que vamos, né? Nós precisamos urgente.
Engraçado, eu estava conversando com uma amiga, e aí eu estava falando com ela assim, gente, eu fico imaginando, quando eu olho para trás, e quando a gente estava aqui, quando eu ia mudar para Lagoa Santa, aí eu tive duas pessoas, duas arquitetas, né? Eu conversei com uma, depois conversei com a outra, mas aí, por que que eu escolhi uma e não escolhi a outra? Eu vou colocar isso, que a gente estava lembrando esse assunto. A primeira, ela fez para a gente o projetinho, e aí ela foi e botou, fez um projeto ilustrativo. Aí ela foi e colocou computador, um mundo de coisas dentro do quarto do menino. Tá? Computador, tudo sem imaginar. E o da E da menina menina. não colocou nada de tecnologia. Isso me deu uma agonia que eu falei assim, pô, aqui na minha casa, eu assim, não é que eu não ensino a minha filha a ser dona de casa, não é isso não. Mas eu não quero a minha filha, eu não quero pegar e entregar para minha filha rodinho, pano de chão, rosinha, vassourinha rosinha. Eu nunca fiz isso quando eu era pequenininha. Eu dava assim, dava as coisas, né, que é necessário, pano de chão, esses Sim, brinquedinhos, mas eu dava o quê? Computador, mas eu dava tecnologia para ela. Então, assim, nesse sim, projeto, quando eu vi, falei assim, ixi, já me incomodou, Lélia, já me incomodou. Porque, sabe aquela coisa, assim, aí a outra que é a Ana Felicete, que eu amo, um beijão para ela já colocou, assim, no projeto, é, totalmente diferente, diferenciado. Sabe aquela mulher assim? O quarto da minha filha, ela falou, não, Cris, tem que ter isso. Tem que ser assim, tem que. Aí eu falei assim, amei. É isso que eu quero. Porque olha para você ver, engraçado, né? Você deve falar assim, Cris, mas o projeto se observou, isso observei. Porque ali, naquele projeto, tinha uma estrutura de uma outra pessoa, né? Já enquadrada, e totalmente é um paradigma de pensamento que define o lugar, o papel e a cor dessa que ela mulher, pertence, que ela pertence, né? ela queria trazer para mim e para minha filha. Eu falei, Sim, opa, aqui não. Eu pensei, né? Não falei com ela. Eu falei, de jeito não quero isso não. Esse negócio, ela não, ela tá coitadinha, tá enquadrada. Essa moça tá enquadrada. totalmente. Quero Nós isso para temos que minha salvar ela. salvar essa pessoa. Hoje ela é minha amiga. Contando aqui, eu falei com ela que eu ia contar isso para ela, porque eu ia falar com a Renata Rosa, e a Renata Rosa ia falar dessa mulher, desse movimento todo, né? Essa Porque, mulher emancipacionada, revolucionária e comunista, né? Renata, quando a gente conversa, quando a gente tira essa mulher desse lugar, sabe, desse chiqueirinho, a gente dá asas para ela voar. Como que eu Exatamente. vou pegar para minha filha um computadorzinho rosa, ou isso rosa? Não, não é assim. Né? Então, assim, eu fico imaginando, hoje, as mulheres, elas ganham menos que os homens. Eu, por exemplo, olho por mim, eu não tenho essa habilidade tecnológica. Por quê? Eu fui ser o quê? Eu fui ser faxineira antes, né? A gente não tinha condições. Para Sim. eu comprar minhas canetinhas, que eu amo canetinha desde novinha, comecei a olhar filho dos outros, na casa dos outros, assim, desde novinha, porque eu queria minhas canetinhas, eu gosto de Sim. cores, eu gosto de Sim. diversidade, eu gosto de possibilidades. Então aquilo era uma Sim. coisa que não me enquadra. Eu não sou, não tem como me enquadrar, me colocar num Sim. chiqueirinho, não dá, não dá. E eu falei, eu não vou levar isso para minha filha, de jeito nenhum. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque se você coloca lá na Câmara mulheres assim com esse perfil, o que que nós vamos fazer com esse futuro dessas mulheres, o futuro dessa cidade, o futuro dessas pessoas?
Isso me Em vez da preocupa. gente ressignificar, o que que vai acontecer, Cris? Em vez da gente ressignificar esse lugar na educação, esse lugar na saúde, no A gente vai desenvolvimento social, formando, a gente vai naturalizar e ampliar. E você já né? percebeu até isso, que quando a gente vai para a política, eles acham que a gente só pode ir para o desenvolvimento social, para a educação. Vê que até nas profissões a gente está no cuidado, a gente é psicóloga, professora, assistente social, enfermeira, a gente cuida. Parece que orçamento, finanças, essa coisa é coisa de macho. Percebem que até É, esses lugares a gente precisa ressignificar. Então, a é, representatividade das mulheres, quando eu digo que são 3 R's, né, de ré, é o representação, é o reconhecimento e a redistribuição do poder, né? é verdade. Tem que parar de pensar que mulher só está no desenvolvimento social, só está na educação, só está nesses lugares do cuidado. Né? Né? E que quando, tipo assim, eu lembro da Dilma, quando saiu o PAC, era assim, mãe do PAC, sabe assim, a gente leva tudo isso para a maternidade, né? É esse lugar da mulher que, sabe, do que cuida, né? A gente precisa rever, o cuidar faz parte, cuidar faz Resolver bem, plenamente. né? Mas não significa que ele pode me aprisionar e que ele pode fazer de mim um ser incapaz de ir além. E aí eu volto de novo numa outra figura que eu amo, né? Que dizia o seguinte, que quem não se movimenta não arrebenta as correntes que a aprisiona. Né? Rosa Luxemburgo. Né? Rosa Luxemburgo, minha alemã preferida, dizia: quem não se movimenta não conhece as correntes que o aprisionam. Por isso, o meu lema é em movimento por um novo tempo. A gente se movimenta para construir um novo tempo. Um novo tempo possível, necessário e que vai levar todo mundo. Como eu disse, mulheres e homens que têm consciência, né, que precisam da tomada de consciência para construir a ponte da liberdade. Que é isso que a gente precisa, né? É verdade. Em Lagoa Santa, vamos lá. Vamos, eu não quero que você não precisa falar mal de ninguém, aqui não é o lugar para isso, a gente não quer comparar o trabalho de um e de outro, não é isso. Eu quero assim, mostrar que nós somos realmente competentes, nós temos aqui a receita, ou o que fazer, por que fazer e a necessidade do que a gente tem que pegar e fazer. Está na hora de mudar. Eu dei um simples exemplo de uma arquiteta que, quando vai fazer o seu projeto, você observa a organização que ela fez, né? Eu vejo como que ela está de fora, desatualizada, desatualizadíssima. Ela faz Uhum. um quadro em que ela quer encarcerar, quer deixar minha filha encarcerada. Jamais, aqui jamais, de jeito nenhum, né? E nisso a gente pode observar na educação, na saúde, em várias outras áreas e setores dentro da nossa cidade. Quais são as outras variadas, né? Vamos colocar lugares, né? Quais são os outros lugares que a gente precisa dar um alerta, cutucar esse nosso eleitor, vamos ficar atento, observe, olha. Da mesma forma, eu gosto de dar esses exemplos simplificados, assim, para que os nossos Eu eleitores possam penso, eu sair da penso, real. eu penso que nós temos muitas populações negligenciadas em muitos bairros da cidade. Vamos Então, pontuar? então, assim, a primeira questão é a gente saber ouvir e entender as demandas desses bairros. Nós temos 2 distritos sensacionais, o distrito da Lapinha e o distrito da Lagoinha de Fora, que podem ser extremamente dinamizados e ambientalmente garantir a sustentabilidade com emprego e renda para a nossa população. Né? Assim, e com poder de pertencimento ainda, de saber falar da sua cidade. Pensa que a gente poderia ter cursos técnicos sobre arqueologia, né? Eu sou da coletiva As Luzias, até por isso, porque o crânio mais antigo das Américas foi encontrado nessa região
o crânio de uma mulher, que foi denominada Luzia, e quando a gente estuda nos livros de história, fala do homem de Lagoa Santa. Olha como é que a história é cruel, né? A história oficial, ela é muito cruel. Por isso nós, as Luzias, que é o coletivo que eu faço parte, a gente já tem uma plataforma de proposições que, inclusive, nós entregamos à Câmara no ano passado. Né? É uma plataforma de proposições que pensa a vida das mulheres, não só no enfrentamento à violência, porque eu não gosto de compreender as mulheres apenas como vítimas de violência. Eu acho que as violências são muitas, né? A violência verbal, às vezes, ela é pior do que a violência física, né? É aquela coisa de você estar com alguém que o tempo todo te joga para baixo, te chama de velha, te chama de gorda, de incapaz, de incompetente. Você já viu? Se tem uma coisa que me incomoda, Cris, é estar conversando com um homem e eu tenho plena consciência do que eu estou falando e ele vira para mim e fala assim: ô, minha filha, deixa eu te explicar. Como assim? Minha filha, deixa eu te explicar? É o cara achar que ele é quem na fila do pão, né, tadinho, né? Quem que é ele na fila do pão? Então é para a gente entender que são essas coisas que precisam ser revistas. Então eu acho que falta formação política para a nossa população mais humilde. Porque, como eu disse, como a gente vem de um passado escravocrata, muito cruel, principalmente com a população negra, as pessoas não percebem que elas têm direitos, né? E as pessoas confundem muitas vezes o direito de cidadania, de ser cidadão e participar ativamente, com o direito do consumidor. Ele acha que, como consumidor, ele pode reclamar, mas como cidadão, ele tem vergonha. Ele tem vergonha, é muito doido. Então, a gente precisa de processos formativos. E esse é o papel do Estado. O Estado não é neutro. Então, ele fazer campanhas que seja por outdoors, que campanhas... Eu sempre falei isso. Todo centro de saúde tem uma televisão que fica lá parada. Pensa o quanto, o potencial desse espaço. Eu falo que um dos profissionais que eu mais valorizo são os ACS, além dos professores, que é a minha categoria. Pensa que o ACS passa de casa em casa, que o ACS sabe de tudo o que acontece na casa de todo mundo, quem que está ali doente, quem que está deprimido, quem que está precisando de remédio. Essas categorias precisam ser bem formadas e mais valorizadas economicamente, inclusive. Né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro contar para a nossa cidade a importância dela para a maioria das pessoas. As pessoas não sabem da importância da nossa cidade. Entendeu? Então, se elas sabem, quando a gente se conhece, quando a gente tem consciência de quem a gente luta e a gente se organiza. Né? Então, por isso, para mim, a educação é o eixo estruturante. É o eixo estruturante. A minha plataforma trabalha com 6 eixos, que é esse: conhecer os territórios e os bairros e ouvi-los. Segundo, conhecer os segmentos, as gerações e as idades. Fala lento, porque você é igual eu, parece uma pilha. Vamos devagar para o seu eleitor. Conhecer as gerações. O que são as gerações? Né? As diferentes idades, as infâncias. E conhecendo isso que eu disse. A infância da filha da Cris é diferente da infância da filha da moça que trabalha na casa da Cris. Né? Então, pensar as adolescências, as juventudes, as vidas adultas, né? Conhecer as demandas e os anseios. Pensar o turismo e a cultura nessa cidade como polos dinamizadores do emprego e renda que valorize o pertencimento da nossa população. Isso é possível. Né? Eu estou com projetos escritos para isso. Brincar na rua, pelo amor de Deus, é muito bom. Todo bairro tem que ter o seu espaço para a criança brincar, para que ela sinta esse pertencimento da rua, lembra? Foi nossa infância. E outra coisa, a gente precisa de sinalização turística nessa cidade.
A Não gente precisa tem. de sinalização que conte a história dessa cidade. Quando eu fui secretária de turismo, eu tentei fazer isso. A gente colocou vários totens em vários pontos da cidade, tentando contar um pouco essa história. A Você minha está... terceira questão é a questão da educação. A quarta questão é a educação, que eu já falei, que é o eixo estruturante e mais a qualificação dessa nossa categoria, que precisa ser valorizada. Eu estou com muito medo do que vai acontecer conosco, professores, pós-pandemia. Eu tenho medo de virar uma categoria tipo trocador de ônibus, que deixou de existir, porque você bota o motorista para cobrar também com esse negócio de aula à distância. E a gente sabe que a aula à distância é uma falácia. Eu dou aula no Tupi, lá na região norte de BH. Eu coordeno a EJA lá. Você Aham. acha que aula à distância online chega para os meus alunos da alfabetização? Não chega. Né? E por último ponto é pensar o bem viver. Né? Essa ideia de uma cultura do bem viver é uma proposição latino-americana, eu tenho uma paixão pela América Latina, essa minha cara de índio não me deixa negar, né? Eu tenho uma admiração muito grande, por isso eu estou muito feliz pelo resultado da Bolívia, né? Aqui tiraram o conceito de gênero, né? Como se a gente não pudesse falar de gênero nas escolas. E na Bolívia tem um ministério de despatriarcalização do Estado, porque eles acreditam que a colonização europeia trouxe a ideia do patriarcado, porque as sociedades originárias, os povos originários, tinham uma outra forma de organização muito mais igualitária. Por isso veio agora 20 cadeiras ocupadas por mulheres na Bolívia, em 36, me deixa com orgulho danado, e que se eu não ganhar aqui, eu vou embora para a Bolívia. Né? Eu já tenho essa cara de boliviana mesmo, né? Essa minha cara de latino-americana, que eu tenho muito prazer. E aí aproveito aqui também para defender a Amazônia, para defender as nossas terras indígenas, os nossos povos originários que estão sendo tratados como seres à parte, né? As terras que sempre foram demarcadas têm sido tomadas por grileiros, nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Eu sou uma historiadora que defende os povos originários, que acredita na história, que acredita na questão do pertencimento e que acho que o nosso papel nas câmaras, e por isso o legislativo é tão importante, porque as leis, a legislação eleitoral, ela sempre foi feita pelos machos das oligarquias. E elas são escritas das formas que interessam a eles. Por isso é primeiro importante ir para o legislativo, porque é lá no legislativo que nós fazemos diferença. Por isso que nós do PCdoB, Jandira Fegali, João Moraes, Alice Portugal, nós do PCdoB somos a maior bancada feminina, né? Manuela Dávila, somos nós que estamos lá no legislativo para propor outra forma de organização da legislação, não só eleitoral, mas para o país, pela preservação e pela dignidade do nosso povo. É isso aí. Minha bateria vai acabar. Não, mas eu não vou falar o nome da pessoa que está aqui, ó, mandou, tá? Consegui Tá. carregar, graças a Deus. Yes. Disse o seguinte: ela está se ouvindo e disse o seguinte: esses homens vão ter muito medo de você. Você acha que vai estar bom? Não, eu já falo isso, que os homens, ou eu vou infartar no primeiro dia, ou eles vão infartar. Alguma coisa vai acontecer. Ou então a gente vai ficar amigo. Porque eu também sou boa de amizade, eu não tenho nada contra os homens. Primeira coisa, Cris, eu quero deixar muito claro. Eu não tenho nada contra os homens. Pelo contrário, eu adoro os homens, sou apaixonada pelos homens. Acho os homens lindos, fico apaixonadíssima. Eu não gosto de homem conservador. Eu não gosto de homem autoritário e de homem violento. Homem autoritário, violento e conservador não merece respeito. E é com esses aí que devem tomar muito cuidado comigo e com a minha turma. Mas os outros não. Os outros a gente vai junto com eles. O que ela quis dizer, porque ela mora aqui tem 9 anos, né? Ela acha que Lagoa Santa é muito conservadora. Demais. Essa foi a mensagem. Como é que você vai conseguir fazer isso? E ela quer te ver lá dentro.
Ué, a receita, se a receita de bolo existisse, seria tão fácil, né? Assim, eu acho que o que a gente tem feito é o que eu disse, né? A gente está em movimento por um novo tempo. A gente não tem a grana que esse povo tem, né? Então, fazer campanha num processo tão viciado e tão macabro que as pessoas compram e trocam votos, né? Convencer pela consciência é uma tarefa árdua, mas eu acredito e estou trabalhando por ela, né? E peço a proteção de todas as minhas deusas bolivianas, andinas, para que a gente consiga, né? E para que não vá, para que vá dessas 15 cadeiras um grupo bom que consiga pensar junto e construir um novo tempo. A gente não quer entrar lá para criar uma guerra, né? Eu não estou propondo guerra. A gente está propondo a união pela construção de um novo tempo. E essa união depende de mulheres e homens que têm uma consciência de que isso é possível e necessário. Agora, que eu vou ficar quietinha sem fazer barulho, eu não sou, não. Eu não sou bem mansinha, não. Né? Mas também sou muito gente boa com as pessoas. Meus alunos, eu mando aqui um abraço para a maioria dos meus alunos. Como eu gosto de dar aula, eu falo que professor é artista frustrado, né? A gente não conseguiu cantar, dançar, tocar instrumento, aí o palco é a sala de aula, né? Você me imagina dando aula, fazendo essa festa toda aqui dentro de sala de aula? Eu gosto disso. Eu gosto disso. E acredito que a gente vai vencer. Eu peço apoio das pessoas que puderem estar conosco, né? Desse jeito que a gente vai avançar. Como eu disse, meu número é fácil, é 65656, né? O movimento 65, Mulheres Comuns no Poder, firmes na luta, né? E a gente acredita que a gente pode chegar lá e que a gente pode construir um novo rumo, né? E pelo legislativo, junto com o executivo, trabalhar e construir aí essa Lagoa Santa que nós merecemos, que os meus pais merecem e que os nossos filhos merecem. Hã? Que seja, igual ela está falando aqui, que seja para todas, porque eu simplesmente há 3 anos, depois que eu resolvi me casar com a minha esposa, né, eu tive que mudar para Belo Horizonte, ela está morando lá, porque aqui ela acha que é muito conservador e foi muito maltratada, ela achou que as portas se fecharam depois que ela se casou com a esposa dela. É uma cidade muito conservadora, né? É uma cidade que 78% da população, uma cidade que 78% da população votou no Bolsonaro. Eu sou, Cris, eu sou filha de uma ex-empregada doméstica, meu pai foi caminhoneiro, meu pai tem 3ª série. Na época que eu fui secretária de Cultura, tinha gente que olhava para mim com aquela cara de desprezo e falava assim: olha, a filha de fulana, secretária de Cultura. Sabe aquela coisa, filho de peixe, peixinho é? Parecia que a mim só cabia estar no outro lugar. E quando eu conto para esse povo que eu tenho doutorado, mestrado, pós-doutorado pela Fiocruz, que eu escrevo, que eu produzo, que eu fui superintendente de autonomia econômica do Estado, que eu rodei 242 estados nesse estado, que eu conheço bem as demandas, e que a gente trabalhou o curso de qualificação, foi de pedreira de acabamento, foi de bombeira hidráulica, porque a gente não queria mulher só sendo manicure, mulher só fazendo design de sobrancelha, porque eu morro de antipatia quando eu vejo esse povo. Vamos dar curso de qualificação? Aí bota as mulheres para fazer uns negócios que não vai fazer diferença nenhuma para a vida econômica dela, entendeu? É uma falta de noção, entendeu? Uma falta de noção danada. E eu te proponho, se você quiser, no meu doutorado eu discuti uso do tempo e mobilidade urbana nas capitais brasileiras. Mostrando tanto que a falta de tempo é um grande problema para as mulheres. Que tempo é poder. E que nós temos pouquíssimo tempo, porque a gente gasta muito tempo com a família, a gente gasta muito tempo com mobilidade, né? Indo e vindo para buscar, a gente gasta muito tempo com casa, né? E os tempos das mulheres são muito diferentes, e por isso a gente se apropria e percebe os espaços urbanos de uma forma muito diferente que os homens. Então, tempo é poder, e por isso eu quero tempo para mim e para todas as mulheres, para que a gente
dispute com igualdade os lugares e construa as políticas que a cidade merece. Né? É esse meu recado final. Eu espero ter contribuído. Quem quiser nos conhecer, eu digo mais uma vez, Renata Rosa, fácil de me achar no Facebook, porque é essa cara que é conhecida. Na cidade todo mundo me conhece. A gente está com a página também Vozes da Cidade, onde já tem a minha plataforma com todas as propostas. Como eu disse, eu assinei a agenda Marielle Franco, que é uma agenda antirracista, feminista e pelas causas populares, que defende o legado de Marielle e não admite o crime cometido contra ela, e que eu soube, inclusive, que aqui em Lagoa Santa, uma das candidatas já foi também aí, correu o risco, já foi ameaçada pelo fato de ser mulher. Eu acho que amigas no México, sabe que eu já fiz Krav Maga, que eu sou uma mulher meio doida aí, que se mexer comigo não é fácil não, mas sem brincadeira, né? A gente não pode admitir. Estarão aqui conosco, viu? No dia 3, nós teremos a Leila, né? E no dia 5 com a Adriana, tá bom? Sim. As duas. E vamos colocar essa mulherada lá dentro, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Vamos lá. Eu te agradeço muito pelo convite. Digo que estou à disposição, né? À disposição, inclusive, para que você possa fazer proposições para a nossa plataforma, conheça a nossa plataforma e contribua. Como eu disse, a nossa campanha ela é resultado de um conjunto compartilhado, e por isso eu não sou a iluminada que pensa sozinha, eu não sou a iluminada que tem as melhores ideias, eu sou a voz que representa um grupo, e esse grupo quer ouvir e representar os outros territórios e as outras vozes. Então, tanto você, Cris, como quem estiver nos ouvindo, vem para o Vozes de Lagoa Santa, nos procure, fale com a gente, dê contribuições para a plataforma, ajuda a gente e vote no 65656 para a gente botar mais mulheres nos espaços de poder. É isso aí. E nós precisamos diversificar, sabe? Eu recebi essa semana, foi sábado eu recebi um videozinho de uma pessoa que está indo fazendo visitas, né? E aí essa pessoa está pedindo para as pessoas votarem no mesmo partido. Gente, vão votar só no candidato desse partido. Aí é o que a gente estava comentando aqui, não é? Tem como em 2000, vai cair. Gente, nós precisamos diversificar. Gente, nós precisamos ter várias pessoas, vários seres pensantes ali, com várias demandas. Sem a participação das mulheres não há democracia. E sem a participação da diversidade, não há democracia sem a participação da diversidade. Beijo. Esse tem que ser o recado. Beijo,